Olá pessoal, tudo certo? Só estou passando aqui para deixar registrado um novo curso que nós iremos fazer, paralelo com o curso do Cesare Cantu. A cada 5 lives do Cantu nós vamos dar uma introdução a respeito do que é uma educação europeia. Tá? Muita gente confunde a educação europeia clássica com as artes liberais. E a educação europeia ela envolve uma maneira de ver, de compreender o mundo que vai além daquilo que estava nas artes liberais, né? Aquele assunto fazia parte de uma educação clássica europeia, podemos dizer assim, uma educação aristocrática, como ela se apresentava no século XIX. Nós iremos corrigir os defeitos daquele século, tá? E vamos levar em consideração os desenvolvimentos históricos posteriores à própria formação das artes liberais na Idade Média, com a nova interpretação de certos problemas que não cabem mais serem colocados da forma que eram, né? Muitos desses problemas eram melhores colocados, mas a forma de apresentação ao público atual a esse respeito pode levar a interpretações bem diversas daquele momento que eles se constituíam, né? E nós vamos tentar modificar um pouco essa concepção, porque muita gente diz que começa o estudo do trívio e do quadrívio, mas tão logo fica distante, aquilo não é palpável, né? E na verdade o problema está na interpretação moderna dos assuntos que naquela altura eles eram realizados, né? Então nós vamos modificar um pouco os conceitos, trabalhar com as novas interpretações, introduzir história cultural no assunto, porque eu creio que a história cultural, apesar dos inúmeros defeitos que ela apresenta, ela reintroduziu a ideia de se estudar tudo, né? Então música, teatro, poesia, a arquitetura, tudo pode ser novamente discutido e nós não ficamos mais apegados à parte documental apenas, né? E isso foi benéfico, introduziu no Ocidente novamente uma pontinha, né, da ideia de ser um homem erudito, que era uma erudição no século XIX, que eu acho que foi o auge dessa capacidade, e o que vem a ser o europeu, né? O europeu pode ter inúmeros significados ao longo do seu tempo, né? Se nós pensarmos no século XVI e no século XVII, que se dizia muito que eles eram europeus, ao mesmo tempo que muitos conceitos iam contra essa condição de ser europeu. Então aqui, nem sempre aquilo que se fala é realmente aquilo que se é, né? No entanto, no século XII e XIII, o conceito de ser europeu talvez estivesse no seu maior desenvolvimento possível, e nós vamos trabalhar essa ideia e vamos trazer bastante histórias culturais e bastante literatura aqui europeia. Vamos tratar da relação onde começa e onde termina a ideia de Europa, tá? A sua relação sempre conflituosa com a Ásia, e de que modo que nós americanos podemos nos chamar de europeus, né? De que forma nós podemos vir a participar do legado cultural da civilização europeia e ajudá-la a reconstruir aquilo que ela foi e aquilo que ela está preparada a ser, né? Eu não acredito que a civilização europeia tenha sido apenas uma etapa da história. Muita gente pensa assim, mas eu acho que a Europa ela não teve só um papel fundamental, mas se há algo de bom que deve perseverar no mundo, é a reconstituição das ideias europeias, tá? Eliminando aquilo claro que foi introduzido muitas vezes de fora, e aprendendo talvez com outras culturas aquilo que a Europa não tinha, né? E até aperfeiçoando. Então uma cultura europeia, eu creio que ela deve ser urgente, porque eu vejo muita gente se desenvolvendo até nos estudos hoje em dia, até consegue atingir um alto patamar intelectual,
mas a pessoa fica presa à sua cultura e à sua corrente momentânea, ao seu círculo pequeno do seu cotidiano, tá? E esses assuntos como história, literatura, as artes, arquitetura, elas acabam ficando tão defasadas que parece um monstro de 7 cabeças. A forma que é apresentada. E eu vejo que também não poderia ser apresentado como uma disciplina, de forma serial. Porque nós não teríamos tempo, né, para estudarmos arquitetura, depois arte, depois música. Essas coisas têm que ter uma inter-relação, como se era ensinado na Idade Média, tá? Apesar de existir essa separação das matérias, ninguém se esperava para estudar uma só coisa, né, para passar para outra, de gastar tanto tempo assim. Então eu acho que é necessário nós voltarmos a isso, tá? E a cada 5 lives do Cesare Cantu, eu faço uma a respeito disso. Provavelmente nós vamos começar com alguns livros do Dostoiévski, para debatermos essa questão entre Ásia e Europa, que é fundamental, onde começa uma e onde termina a outra. E o que isso provocou no próprio Dostoiévski, tá? Os livros dele estão lotados desses assuntos, até a síntese da obra maior, que nós vamos ler aqui, que é Os Irmãos Karamazov, tá? Então, só para avisar aí, uma leve curtinha, nesse frio. Nós estamos para avisar, né, que nós estamos introduzindo esse novo curso, tá bom? Fiquem com Deus e até lá.